Hoje o que eu vou fazer aqui é uma introdução à síndrome de burnout. Vamos tratar um pouquinho do que ela é de fato. Vamos entrar propriamente nesse campo. Falando da síndrome de burnout em si, ela é conhecida como também a síndrome do esgotamento profissional. É um estado severo de exaustão física, emocional e mental, em que pode manifestar em indivíduos que frequentam um envolvimento prolongado em situações de estresse no trabalho. Essa condição pode impactar profundamente a saúde e o bem-estar da pessoa, afetando dessa forma negativamente as capacidades cognitivas, emocionais e físicas, né? O termo burnout ele surgiu pela primeira vez na década de 70. Foi cunhado por Herbert Freudenberg, um psicólogo americano, que, para descrever esse estado de esgotamento extremo experimentado por profissionais da área de saúde, que estavam sobrecarregados, desgastados, ele acompanhava esses profissionais, então ele designou esse nome, né, devido às exigências e pressões do trabalho que eles sofriam. Desde então, o conceito de burnout foi ampliado para englobar diversas profissões e áreas de atuação. Bem, a síndrome de burnout não se desenvolve de maneira súbita, repentina, mas é um processo gradativo. Ele pode ser desencadeado pelo acúmulo constante de estresse, ou seja, repetido, né, de estresse, ciclos de estresse ou de pressão no ambiente de trabalho. As pessoas que estão constantemente expostas a altas demandas, a prazos apertados, as responsabilidades excessivas, interações desgastantes, elas podem ser mais propensas a desenvolver essa condição, né? Bom, além disso, o ambiente de trabalho desfavorável, falta de reconhecimento, apoio, coisas do gênero, ausência de uma cultura organizacional que valorize o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, isso também pode contribuir, tá, para o desenvolvimento do burnout. Então, nós vamos percebendo aí que tem os dois lados da moeda. Tem a predisposição da pessoa, tem as suas atitudes e tem o ambiente, ou seja, porque é uma doença trabalhista, né? Hoje reconhecida, inclusive, pelos órgãos brasileiros, não só internacionais. Então, continuando, os principais sintomas da síndrome de burnout, elas incluem a exaustão física, que pode se manifestar uma sensação constante de fadiga, falta de energia, tornando as tarefas cotidianas difíceis de ser realizadas, né? Também uma exaustão emocional, que é caracterizada mais por sentimentos como desesperança, irritabilidade, tristeza, uma sensação de impotência diante das circunstâncias do dia a dia. Além disso, o indivíduo ele pode apresentar dificuldades em lidar com emoções, né? Por isso, a exaustão emocional, podendo se tornar mais suscetíveis a reações emocionais intensas, né? Ou seja, isso vai reforçar essas emoções, digamos, negativas, né? Então, a dimensão mental do burnout é marcada por essas dificuldades de concentração, perda de interesse nas atividades. E olha só, em atividades que elas eram, antes desses eventos, elas eram prazerosas, elas tinham uma sensação positiva, agora se tornam negativa, trazendo inclusive uma sensação de despersonalização da realização do trabalho. Essa despersonalização pode levar o indivíduo a adotar uma postura cínica, distante da realização, né, e da relação com as suas responsabilidades profissionais, afetando inclusive a qualidade do trabalho e os relacionamentos interpessoais. Olha só, estou falando de uma despersonalização, ou seja, a pessoa fugir da sua própria personalidade, e isso de forma inconsciente, né? Então, é importante ressaltar que a síndrome de burnout não deve ser tratado como uma simples questão de cansaço ou estresse no trabalho. Ela vai bem além disso. Ela apresenta uma condição séria e complexa que exige atenção, cuidados adequados. Ignorar os sinais de esgotamento pode levar a consequências graves.
No meu caso, eu cheguei ao karosh, né? Ou quase ele. E o que é o karosh? Só lembrando, é a morte por excesso de trabalho. É um termo cunhado pelos japoneses, tá? Eu cheguei quase a esse ponto. Na verdade, eu sofri uma parada respiratória e eu tive uma volta, uma segunda chance, digamos, uma nova vida, né? E é a exaustão por excessos. Então, por isso que tem muito lado pessoal. E aí, óbvio, né, que o impacto ambiental também está no meio, porque você está no meio de ambientes. Mas a questão pessoal é muito mais evidente, muito mais forte, mais pesada, ok? Bom, lembrando, então, reforçando, os sinais não podem ser ignorados, né? Pode levar a consequências graves para cada indivíduo, tanto para o indivíduo, aliás, como para a organização, porque isso leva à queda da produtividade, o absenteísmo, conflitos interpessoais e até mesmo necessidade de afastamento temporário para uma recuperação que é necessária. Bom, nesse sentido, é essencial que organizações estejam atentas, né? Porque a pessoa que ela está passando por esse processo, ela dificilmente se percebe, né? Então, aquelas que estão em volta devem estar preparadas também para ajudar. Nós precisamos hoje estar atentos, todos nós, um olhando o outro, não no sentido de fiscalizar, mas de observar, alertar e ajudar. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, estando atentos ao bem-estar dos colaboradores, as organizações, elas promovendo ambientes de trabalho saudáveis nesse sentido, elas valorizam, né, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e dessa forma ela incentiva uma comunicação aberta, um apoio mútuo, uma oportunidade, até a oportunidade de desenvolvimento profissional pessoal, também vai ajudar nesse sentido. Na verdade, é uma comunicação muito bem feita, amigável, e muito mais próxima entre diferentes níveis hierárquicos, favorecem uma amizade, uma vida mais próxima, uma vida não íntima na realidade, mas mais amigável mesmo. Isso ajuda muito, né? Porque as pessoas elas vão se abrir e no se abrir você percebe, opa, aqui tem um risco, aqui tem um ponto importante para a gente. Então, quando as pessoas conhecem esses sinais, elas começam a se ajudar, né, no ambiente de trabalho. Então, é nesse sentido que as corporações passam a ter um papel muito importante. Então, além disso, é imprescindível que os indivíduos estejam, então, conscientes dos sinais do burnout, busquem ajuda profissional, né, a perceberem que estão frequentando um estado de esgotamento físico, emocional, mental. Bem, a prevenção da síndrome de burnout é um esforço conjunto, então, perceba, que requer uma mudança de mentalidade, uma cultura organizacional que coloque o bem-estar, né, dos colaboradores como prioridade, e a predisposição da pessoa afetada, mesmo que ela negue, né, pelas evidências, ela deve aceitar ajuda profissional. Ajuda profissional, nesse caso, é aquela ajuda profissional adequada, médica, da área de saúde. Bom, afinal, cuidar dos funcionários, isso para a instituição, em criar ambiente de trabalho saudável, isso ajuda a si mesma, a instituição, nesse sentido, correto? Porque ela investe na sua produtividade e num sucesso a longo prazo. Então, essa conscientização sobre o burnout, a adoção de medidas preventivas são passos importantes para garantir que profissionais eles possam enfrentar os desafios de trabalho de forma saudável, sustentável, preservando a saúde física e emocional e promovendo uma melhor qualidade de vida. É esse o ponto que eu quero ressaltar aqui nessa introdução. Isso que eu fiz agora foi um voo, um sobrevoo, né? Para a gente olhar bem de cima e ter uma ideia, uma concepção mais abrangente do burnout, tá? Nós vamos descer um pouquinho esse voo agora e vamos olhar o seguinte, bom, como que eu posso perceber que eu tenho sintomas, né, que a minha vida, o meu dia a dia, nele eu estou correndo o risco do burnout. Que sinais são esses que o Celso falou, né? Que pode afetar minha vida física, emocional, mental, enfim, todo o meu intelecto e o meu cotidiano. Afetar minha produtividade, afetar minhas emoções,
me levando a uma situação, inclusive, de risco e alto risco para a saúde. Então, nós vamos descer um pouquinho nesse sentido, nós vamos ver que a síndrome de burnout, ela é uma condição complexa, não é simples, né? Porém, ela é debilitante e afeta milhões de pessoas hoje no mundo todo, tá? Ela é caracterizada por um estado, então, de exaustão física, emocional, mental, fechado. Essa síndrome, ela pode impactar, então, significativamente a vida profissional e pessoal, né, do indivíduo afetado. Para a gente compreender melhor, então, a dimensão desse esgotamento, porque aí nós precisamos colocar parâmetros, né, que nos sinalizam e nos apontam esse risco, então a gente precisa destacar três principais componentes, que são a exaustão emocional, a despersonalização, lembra que eu falei agora há pouco, né? E terceiro, a realização pessoal, uma diminuição na realização pessoal, tá? E isso é profissional e, enfim, na vida como um todo, né? Isso afeta a vida como um todo, porque nós somos indivíduos.